Olá, em continuidade à nossa aula sobre inteligência, a gente vai falar agora sobre a mensuração da inteligência. Avalie o quociente de inteligência, que é obtido mediante avaliação com um ou mais testes de inteligência padronizados de administração individual. O QI permanece relativamente estável em pessoas saudáveis após os 6 anos de idade. Então, vamos pensar um pouquinho na questão da testagem, da avaliação da inteligência. Nós já vimos as diferentes teorias explicativas sobre inteligência. A gente já viu que não tem muito consenso, que nós temos alguns parâmetros, algumas habilidades, capacidades cognitivas que compõem o construto inteligência e, naturalmente, uma avaliação mais completa e mais abrangente teria que trazer a avaliação de diferentes fatores que compõem o construto inteligência. No entanto, nós temos testes não verbais que, em geral, vão trabalhar com a ideia do fator G, que traz a ideia do raciocínio, da comparação, da analogia, e nós temos testes que são compostos por vários subtestes. O que eu mais gosto e o que eu sempre usei com mais frequência era o VISC, né? Agora a gente já está na 4ª versão do VISC, adaptada e validada para o Brasil, porque eu vejo que o VISC, ele traz diferentes medidas, tanto referente à atenção, memória de trabalho, capacidade verbal, capacidade operacional, raciocínio. E aí, se a gente for pensar no modelo de Sternberg para a inteligência, a capacidade fluida, cristalizada. Então, eu acho que o VISC é um teste bem completo. Eu gosto bastante dele e sempre recomendo, embora seja um teste muito caro e de difícil acesso, né, para os psicólogos, porque nem todos dispõem de treinamento e do investimento para poder usar o teste. As escalas verbais, então, elas são bastante influenciadas por fatores socioculturais. E as escalas de desempenho? O desempenho é mais sensível à deterioração pelo dano cerebral. Síndromes orgânicas tendem a piorar mais o desempenho do que a parte verbal. Então, a gente consegue, com testes mais completos, como o VISC, por exemplo, ou o WAISE, né, que avalia a inteligência de adultos, a gente consegue esses parâmetros que vão além de um fator G. E aí, as pesquisas mostram que quando eu tenho um prejuízo decorrente de um quadro orgânico, provavelmente a escala de desempenho vai ser prejudicada mais prontamente, mais rapidamente, quando comparada à escala verbal. O teste, ele vai me dar uma medida, um valor. A gente falou da idade mental como um conceito, né? Mas ele também pode dar um valor de QI e eu vou pegar esse valor de QI a partir da testagem e avaliar isso numa tabela. Lembrando que, por exemplo, o VISC, ele vai comparar a criança, ele é aplicado de 6 a 16 anos, ele vai comparar a criança com outras crianças na mesma faixa etária, dando ali essa dimensão. Então, é claro que uma criança de 6 anos vai conseguir completar muito menos testes do que um adolescente de 16. E também não significa que o adolescente de 16 vá conseguir completar todas as tarefas. Então, o VISC, ele traz o critério de interrupção. Então, por exemplo, erros de 2 sequências consecutivas, erro de 5 sequências consecutivas. Então, eu tenho o exemplo, que é para ensinar, né, dentro da padronização do teste, a criança ou adolescente a como executar a atividade. Eu tenho as instruções que o teste dá
E o critério de interrupção. Algumas tarefas têm tempo, então extrapolou o tempo também é um critério de interrupção, e outras não tem tempo, então seria um tempo livre, digamos assim. Então o teste ele tem todos os elementos de como se fazer essa aplicação, e aí naturalmente uma criança menor vai conseguir responder uma quantidade menor de teste, né, de itens de cada subteste, comparada a crianças mais velhas ou adolescentes. E aí eu esqueci de falar também de um teste que eu uso bastante, que seria o Columbia, que tem 100 pranchas, e ele é uma medida não verbal, que pode ser aplicada em crianças menores, e o Raven, que vai trazer as pranchas coloridas, que também é um teste de fácil aplicação. Mas em geral eu gosto, quando possível, de aplicar o VISC. Então, um QI de 130 acima é uma classificação muito superior, de 120 a 129 superior, 110 a 119 média superior, 90 a 109 média, 80 a 89 média inferior, 70 a 79 limítrofe e 69 abaixo, intelectualmente deficiente. A interpretação dos resultados de testes de QI deve ser feita com cautela e flexibilidade, sendo o teste considerado um guia, um indicativo e não algo absoluto. Então, eu vejo muitas críticas ao uso de testes na avaliação, em especial os testes de inteligência, mas o teste é um dos elementos da avaliação. Então, por exemplo, dentro dessa disciplina de Psicopatologia Geral 1, a gente vê a observação, a entrevista, o exame do estado mental como elementos que compõem a avaliação. Quando há uma queixa mais clara em relação à aprendizagem, à inteligência, é natural que a gente faça uso de testes padronizados que vão compor uma parte da avaliação. A outra parte da avaliação vai envolver entrevista com os responsáveis, entrevista com os professores, observação da criança em sala de aula, observação da criança no horário do intervalo, identificação das capacidades em termos de autonomia, então o que essa criança sabe fazer sozinha, o que ela precisa de ajuda para fazer, comparando em relação a crianças da mesma idade. Então eu não posso fazer a avaliação da criança com base somente no teste. O contexto cultural do indivíduo, os valores, as normas e os estilos cognitivos de seu grupo étnico e social devem ser seriamente considerados na interpretação dos resultados. Ou seja, nós falamos do período crítico do desenvolvimento de uma alimentação adequada, de uma estimulação adequada, do quanto a presença dos responsáveis com atenção, com cuidado, com estimulação pode promover ou aumentar, digamos assim, não diria aumentar a inteligência, mas dentro do teto do que essa criança poderia alcançar, o quanto que ela se desenvolve melhor nos aspectos cognitivos. Tem muitas pesquisas falando da amamentação, de que crianças que foram amamentadas por mais tempo, ali por volta dos 2 anos de idade, teriam um maior QI. Então são muitos os fatores que influenciam: desnutrição, desfavorecimento social, socioeconômico, a ausência ou a presença de estimulação, tudo isso vai compor. Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente tem que levar isso em conta. E os transtornos do desenvolvimento intelectual ou as deficiências intelectuais? Só voltando um pouquinho, quando eu falo lá dos scores de inteligência, e eu como defensora do VISC, ele me dá um QI verbal, um QI operacional de execução, né, que envolve mais a questão do raciocínio,
o QI total, e ele tem subescalas também que acabam trazendo a questão da atenção, da velocidade de processamento, que são elementos muito interessantes em termos neuropsicológicos, em termos de avaliar as dificuldades daquela criança, enfim. Então eu acho que ele é um teste bem completo, relativamente recente, né? A versão mais recente é de 2014, o VISC-4. Então eu defendo como um bom teste para a gente avaliar juntamente com entrevista, observação. Eu aprendi com a minha professora lá na graduação, professora Silvia, uma forma bem interessante de fazer uma avaliação menos padronizada e estruturada, que são contextos, simulação de contextos naturais. Então, por exemplo, a gente pode pegar de casa ou vende também brinquedos assim, contendo produtos, então leite, massa de tomate, sabão em pó, enfim, produtos do nosso dia a dia. Você coloca uma etiqueta com preço, você tem dinheirinho de mentira, tipo banco imobiliário, ou vende também vários jogos o dinheirinho de mentira, você pode fazer, e aí brincar de mercado, né? Então você tem X reais, a sua lista de compra é X, Y e Z, e aí então eu avalio a leitura, porque a criança tem uma lista de compras, eu avalio a questão da matemática, porque ela tem que somar os valores dos produtos que ela tem que comprar e diminuído o valor em dinheiro que ela possui e ver se vai ter troco ou não, e a quantidade de troco, o reconhecimento, né, entre o que está na lista de compras e o objeto que está ali no mercadinho, enfim. Então é uma situação de cotidiano em que eu avalio leitura, reconhecimento, matemática, a desenvoltura social. Então a gente pode simular que o psicólogo, né, é ali o caixa, e aí ver como que a criança se sairia, a desenvoltura dela em pedir uma informação, verificar um produto, comparar preço, devolver uma mercadoria que está com problema. Então é uma brincadeira que a gente teria oportunidade de avaliar muitas questões que a inteligência vai colocar a criança no dia a dia, para além de uma testagem formal, lembrando que a testagem formal com o teste de inteligência é fundamental. Bom, e aí, como nós estamos falando de psicopatologia, a análise do transtorno em si vai ficar para o próximo semestre, mas para vocês terem uma ideia do que seria o transtorno do desenvolvimento intelectual, também chamado de deficiência intelectual. Chamando a atenção que lá no DSM-4, esse transtorno ele recebia o nome de retardo mental e ele estava na categoria transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência, e agora ele está nos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí o nome retardo mental deixa de ser usado. Então a gente vai falar transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. São transtornos do neurodesenvolvimento que incluem condições de desenvolvimento comportamental e cognitivo deficitárias, que surge durante o período de desenvolvimento da infância, geralmente antes de a criança ingressar na escola, e implicam dificuldades significativas na aquisição de funções específicas nas áreas intelectuais, sociais e motoras. Bom, o que a gente depreende daqui? Sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, o início necessariamente é na infância. Se eu vejo uma dificuldade cognitiva, intelectual já na vida adulta, que não esteve presente na infância, a minha hipótese explicativa seria outra. O que pode acontecer?
Pode acontecer de ter uma inteligência limítrofe ou uma deficiência intelectual leve. E aí, a criança ela vai adquirir um maior nível de escolarização. Ela vai demorar um pouquinho mais a apresentar as dificuldades. Então, não é que ela não tivesse a deficiência intelectual, é porque como era limítrofe ou leve, isso demorou um pouquinho mais para aparecer. Então, isso é uma coisa para se levar em conta. As deficiências intelectuais devem, obrigatoriamente, para o diagnóstico, implicar problemas e dificuldades adaptativas nos domínios conceituais e intelectuais, sociais e práticos. O que é uma capacidade adaptativa? Vamos supor, eu morava com os meus pais, e aí o meu pai fazia as compras, a minha mãe, junto com o meu pai, gerenciava as despesas, pagamento de contas, suprimento de mantimentos, o que falta, o que tem que comprar, quanto de dinheiro a família dispõe, a limpeza da casa, a alimentação, enfim. Então, basicamente, almoço estava pronto, janta estava pronta, eu comia e tudo funcionava na casa. Eis que de repente eu me mudo e passo a morar sozinha. Então, qual seria a adaptação necessária neste contexto? Quais são os meus rendimentos? Quais são os meus gastos? Quando as contas vencem? Onde eu faço compras? Quanto eu disponho de dinheiro para fazer as compras? O que é necessário comprar? Ou seja, né, é isso que é a capacidade adaptativa no domínio social e prático. Quer dizer, eu dou conta de me virar sozinha? Uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai precisar de algum nível de ajuda. Então, ela teria muita dificuldade ou não conseguiria, dependendo da gravidade da deficiência intelectual, de sobreviver sozinha no mundo sem apoio. Quanto mais profunda ou grave a deficiência intelectual, mais apoio e suporte a pessoa vai ter. Por outro lado, o que isso vai implicar? Que eu preciso fazer uma avaliação formal, uma testagem da inteligência, para que isso possa configurar um QI inferior, né, a 69, e também avaliar a capacidade de autonomia do indivíduo no mundo. Esses dois critérios, eles têm que estar presentes. A deficiência intelectual no adulto caracteriza-se pela presença de inúmeras limitações em áreas como linguagem e comunicação. Ou seja, o quanto que eu entendo conteúdos complexos, a ideia, por exemplo, eu vou no médico e aí ele me dá um diagnóstico de diabetes, por exemplo. Então ele vai me explicar, olha, você tem que ter um controle da sua alimentação, você tem que tomar cuidado com a ingestão de carboidratos, de doces, distribuir essa alimentação ao longo do dia. Então ele vai me dar instruções, orientações para que eu possa ter uma saúde, uma alimentação adequada para manter a minha saúde diante de um quadro de diabetes, por exemplo. Ou ele vai dizer, olha, meça sua glicemia, se tiver acima de tanto, você vai tomar tal coisa. Enfim, então, eu entendo o que ele fala, né? Então, quando a gente fala limitações em áreas como a linguagem e comunicação, eu consigo tirar as minhas dúvidas, por exemplo, mas no final de semana eu posso exagerar, eu posso comer mais doce, ou não posso nunca, ou o que aconteceria se eu exagerasse, né? Então, essa questão da comunicação, eu entendi o que ele me explicou, o que eu tenho que fazer,
eu na hora consegui formular as dúvidas e as dificuldades que eu tenho para perguntar para ele, eu compreendi claramente as instruções. Então, isso que vai implicar a questão da linguagem e da comunicação. Ou exemplos do cotidiano, prestação de serviços, né? A torneira de casa tá vazando, tá com vazamento. Eu sei para quem ligar, eu sei como conseguir o número de uma pessoa que trabalha com isso. Eu tenho ideia de quanto mais ou menos seria cobrado por esse serviço, ou eu seria uma pessoa alvo fácil de ser lesada ou enganada pelo profissional. Tudo isso envolve linguagem e comunicação. Autocuidado, saúde, higiene e segurança. Então, ao ir no banheiro, eu consigo me limpar sozinha? Eu consigo tomar banho sozinha, eu consigo preparar uma refeição. Então, eu sendo uma pessoa adulta, se eu ficar, por exemplo, uma semana sozinha em casa, eu vou sobreviver, né? Eu consigo me alimentar adequadamente. A questão da segurança, eu consigo evitar problemas em potencial. Como assim? Um problema importante que pessoas com deficiência intelectual passam e que precisam de apoio substancial seriam situações em que a vida ou a integridade física delas esteja em perigo. Por exemplo, nós mulheres sabemos muito bem disso, né? Que muitas vezes nós nos sentimos vulneráveis. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada para cuidar da minha saúde. Eu vou num horário que está mais claro, eu vou num lugar que tem mais movimento, porque eu tenho medo de que um assalto, um estupro, enfim, infelizmente a nossa sociedade não é um lugar seguro, né? Então a gente sabe aquela velha história, não converse muito com estranhos, né? Se um estranho te chamar para ir num lugar, desconfie, coisas do tipo, né? E as pessoas com deficiência intelectual, elas acabam se tornando mais suscetíveis a algum tipo de golpe, né? Então, se elas dispõem de algo de valor, um celular, dinheiro, alguma joia, elas são mais passíveis de ocorrer algum golpe com elas, e até a própria integridade física, porque muitos podem perceber uma dificuldade nesse autocuidado e molestar sexualmente e levar a criança, o adolescente, o indivíduo adulto com a deficiência intelectual a fazer algo que coloque a sua integridade física e emocional em perigo. A habilidades em alcançar as expectativas de seu grupo cultural. Como assim? O que seria isso? Finalizar um ensino médio, ter um trabalho, ser autônoma com a sua própria renda, talvez participar de um grupo religioso, participar de um grupo comunitário, enfim, ter filhos, cuidar dos filhos. Não que a pessoa tenha que fazer, mas quando a pessoa não faz, fora da deficiência intelectual, é uma escolha pessoal, né? Então, por exemplo, uma mulher adulta sem deficiência intelectual, ela tem clareza que ela não quer ter filhos. Bom, então ela pode usar mais de um método contraceptivo porque ela não quer de jeito nenhum ter filhos. Eu vou usar o anticoncepcional, eu vou usar a camisinha, eu vou pôr o DIU, eu usar camisinha, enfim, né? Então, a pessoa, ela tem condições de fazer tudo em termos que envolvem autonomia, ela não faz por escolha ou ela tem dificuldades em fazer. Capacidade de utilização dos recursos comunitários e capacidade adaptativa básica na escola, trabalho ou lazer. Ou seja, vamos supor que eu não tenho carro.
e eu queira assistir um filme no shopping. Bom, o que eu preciso para isso? Bom, quanto custa um Uber? Eu sei chamar Uber? Eu tenho dinheiro ou cartão para pagar? Não, eu não tenho dinheiro para o Uber, então eu vou de ônibus. Eu sei como descobrir que ônibus eu uso, ou quais ônibus eu preciso pegar, ou mais ou menos quanto tempo eu demoro para ir no shopping. Eu consigo entrar na internet, ver os filmes que estão em cartaz, ver os horários da sessão, ver de quanto dinheiro eu vou precisar para ir, eu vou levar um lanchinho, eu vou comprar no shopping, eu vou comprar no cinema, enfim, isso é lazer. E o lazer, ele envolve uma complexidade de situações para que ele possa acontecer, né? Ou que seja ir numa praça tomar tereré, ok? Qual a distância da minha casa na praça? Qual é o caminho que eu pego caso eu vá a pé? Então, veja que é isso que eu falo de capacidade adaptativa, pensando na escola ou num trabalho. Em algum momento da vida a gente não tem experiência, e aí quando eu começo um trabalho novo, nem sempre a gente tem treinamento, né? O treinamento é quando, numa situação ideal, mas às vezes a gente começa a trabalhar e vai se virando no dia a dia, pergunta para um colega, pergunta para outro, procura um tutorial, acha vídeo no YouTube, né? Então a gente, na maioria das vezes, vai se virando até entender o que precisa ser feito. E às vezes, mesmo com treinamento, até que a gente adquira habilidade prática recorrente, demora um pouquinho. Então, todos esses elementos ali vão nos mostrar o impacto da deficiência intelectual na vida adulta. Dessa forma, o diagnóstico de deficiência intelectual exige, além de um desempenho inferior a 70 em testes individuais de QI, padronizados e validados para o grupo cultural do indivíduo. Então, eu também tenho que avaliar lá no SATEPS se o teste ainda é válido, ainda está favorável, porque talvez ele seja um teste muito antigo e já não possa mais ser usado porque ele não foi revalidado. Então, eu tenho que tomar esses cuidados na escolha do teste. A identificação de um padrão de dificuldades significativas e ou incapacidades para adaptação e baixos rendimentos cognitivos na vida diária. Então, por exemplo, baixo nível de escolaridade significa deficiência intelectual? Não. Um QI abaixo de 70 sozinho significa deficiência intelectual? Não. A deficiência intelectual, ela vai acontecer conforme 2 critérios, 3 na verdade, né? O início na infância, o QI abaixo de 70 e um prejuízo importante na autonomia, no autocuidado, todos aqueles elementos que nós vimos necessários para conduzir a vida de uma maneira autônoma. Sim, eu sei que somos seres sociais, eu sei que precisamos de pessoas no nosso dia a dia, mas se todo mundo faltar, né, eu consigo fazer novos amigos. Se eu me mudar para uma cidade em que eu não conheço ninguém, eu consigo trabalhar, me sustentar, cuidar de mim, cuidar da casa e assim por diante. Então, é essa autonomia, né, esse cuidado que a gente precisa ter na avaliação da deficiência intelectual. Dentre as limitações mais significativas no indivíduo com déficit intelectual leve estão as dificuldades com pensamento abstrato, metafórico e categorial. Então, por exemplo, um ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? A pessoa, ela entende essas metáforas, esse pensamento abstrato, ou ela entende no concreto?
Por exemplo, quando eu falo assim, quase morri de susto, é uma expressão. A pessoa com a deficiência intelectual leve, talvez ela tenha dificuldade de entender que eu não quase morri de fato, né? Que é um jeito de me expressar. Eu levei um susto muito grande. Então, isso que seria esse pensamento abstrato. A incapacidade de planejamento estratégico e de previsão das consequências de ações complexas. Então, vamos supor, né? Eu juntei dinheiro para comprar um carro. Fantástico, né? Mas eu consigo pagar seguro, pensando no preço do combustível, eu consigo abastecer o carro, eu consigo fazer troca de óleo, fazer revisão, fazer algum reparo. Então, a gente sabe que ter carro não basta apenas ter o dinheiro para comprar o carro, que ele implica num dinheiro, né, numa questão financeira para a manutenção. Pessoa com deficiência intelectual leve, talvez ela não consiga verificar esses elementos, né? Ou, por exemplo, eu quero passar férias, 10 dias na praia. Tá, quanto de dinheiro que eu disponho? Eu consigo ir para um hotel? De qual preço a diária? Eu consigo alugar um Airbnb? Como é que funciona a questão de contrato? Então, isso é planejamento estratégico, isso é consequência de ação complexa. A rigidez cognitiva e a dificuldade em aprender com os erros e desenvolver, a partir deles, novas e diferentes estratégias cognitivas e de ação. São elementos característicos do déficit intelectual. Vou dar um exemplo muito simples, né? Vamos imaginar que eu esteja fazendo um bolo. Vou dar um exemplo do petit gâteau. Petit gâteau é um negócio dificílimo de fazer, porque ele tem o ponto. Não pode passar, porque senão ele fica todo cozido e a gente quer aquela caldinha que derrete quando a gente corta, e não pode ficar cru, né? Então, vamos imaginar, aprender com o erro. A primeira fornada assou demais. O primeiro teste que eu fiz assou demais. Bom, se assou demais, ficou muito tempo no forno, então talvez eu tenha que colocar menos tempo, ou talvez a temperatura estava muito alta, talvez eu tenha que diminuir um pouco, ou eu vou procurar na internet qual é a potência do meu forno, qual é a temperatura ideal e qual o tempo ideal. Bom, mesmo seguindo exatamente a receita, ele ficou cru, então eu vou ter que deixar um pouquinho mais de tempo. Puxa, abri o forno e ele murchou, então eu tenho que esperar um tempo até abrir o forno. Enfim, são coisas que a pessoa com deficiência intelectual, ela pode ter dificuldades. Então, vamos pensar, algo que é muito complexo, né? A cozinha é extremamente complexa. Fazer novas receitas, seguir uma receita, adaptar, puxa vida, eu não tenho farinha, será farinha de trigo, será que eu posso substituir? Tem uma outra farinha que dá para colocar no lugar? Enfim, então essa aprendizagem com o erro é algo que eles vão apresentar dificuldade. Aqui a gente tem mais ou menos o grau de deficiência intelectual, o nível do QI, mais ou menos aquele conceito de idade mental. O que seria a idade mental? Pensando nesse desenvolvimento intelectual, na habilidade, na capacidade desse indivíduo, isso corresponderia a uma criança de quantos anos? A qual faixa etária? Melhor nível escolar alcançável, uma estimativa aproximada. Uma porcentagem aproximada total de indivíduos com a deficiência intelectual e transtornos associados, né? Então, o que vai acontecer? Vamos pensar primeiro nos casos limítrofes. O nível do QI que como que eu posso dizer? Ele ainda não é considerado deficiência intelectual,
mas digamos que está um pouquinho abaixo, né? Então seria um QI mais ou menos de 70 a 84, alguns consideram de 70 a 79. Então, embora não seja uma deficiência intelectual, a gente pode ver alguma dificuldade no ensino médio. Física, química, filosofia, sociologia, conteúdos mais complexos, o indivíduo ele pode ter dificuldade para acompanhar. Dificuldades de comportamento e no ambiente escolar. Então, na medida em que tem dificuldade na aprendizagem, que talvez passe de ano raspando, talvez sejam aquelas notas mais baixas da sala, vai precisar talvez de um apoio. Então não é considerado deficiência intelectual, mas pode ter alguns prejuízos, especialmente no que tange ao ambiente escolar. Uma deficiência intelectual leve, de 50 a 69, a idade mental corresponderia a que crianças de 9 a 12 anos conseguiriam fazer, conseguiria acompanhar até o 7º, 8º ano do ensino fundamental, o que não significa que se vá deixar de estimular, que vá se deixar de aprender. A gente nunca sabe do que uma pessoa é capaz. A gente não tem como prever, por mais que a gente diga assim, o QI ele tende a permanecer estável ao longo da vida. O meu filho teve um diagnóstico de deficiência intelectual, então ele nunca vai poder trabalhar, ele nunca vai poder se casar ou ele nunca vai poder ter a casa dele? Não, a gente nunca sabe até onde essa pessoa pode ir. Então a estimulação ela é fundamental. Eu sempre costumo dizer, o diagnóstico é o início do processo, ele não é o fim do processo. Eu digo que o diagnóstico ele é importante para definir terapêuticas, para definir o caminho que eu preciso seguir com aquele indivíduo. Ele não é uma sentença de forma nenhuma. A maioria das pessoas que têm deficiência intelectual tem uma deficiência intelectual leve e é comum em transtornos da conduta e do espectro autista. A gente vai ver que é muito comum, né? A gente vê ali no próximo nível também, é muito comum a comorbidade de autismo com a deficiência intelectual. Alguns casos de autismo, como nós vamos falar depois, tem o que a gente chama dos savants, que aí eu vou trazer alguns vídeos, vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas em tese é uma comorbidade muito frequente. Deficiência intelectual moderada, de 35 a 49 pontos, num teste que avalia o QI, teria uma idade mental ali de 6 a 9 anos, atingindo ali o 3º ano do ensino fundamental, acomete de 10 a 15% dos indivíduos com deficiência intelectual e geralmente vem associado com transtornos da conduta e espectro autista. Deficiência intelectual grave vai ter um QI de 20 a 34, uma idade mental de 3 a 6 anos, então a gente vê aí 3 a 6 anos, um treino de controle de esfíncter, um treino da autonomia em relação à própria higiene, banho, limpar-se sozinho, tirar e colocar roupas, enfim. Então, ali não vai conseguir frequentar a escola. Vamos de novo, né? Então não faço nada? Não. Estimula, trabalha a autonomia, leva para a escola. A gente tem a questão da inclusão, mas a gente tem que ver aí o quanto que esse ambiente está preparado para receber essas crianças. Seria de 3 a 4%. Geralmente está associado a déficits motores e sensoriais, sintomas de autismo e epilepsia. Então, a deficiência intelectual grave e a profunda geralmente está associada a algum quadro mais orgânico, algum outro tipo de problema
seja epilepsia, seja algum déficit sensorial, enfim, é raro eu ter uma deficiência intelectual grave ou profunda que não tenha um quadro mais orgânico associado. Teria um QI abaixo de 20, uma idade mental menor do que 3 anos, então precisa de assistência integral para tudo. Uma dificuldade ou uma inviabilidade em frequentar a escola é mais raro, de 1 a 2% da população, e déficits motores e sensoriais e a epilepsia. Fatores de risco e prognóstico. Bom, como eu posso saber que o meu filho pode ou não desenvolver a deficiência intelectual? O que se sabe que está associado à deficiência intelectual? Então, lembra, causa e efeito em psicopatologia é impossível, eu diria, né? Se você tem A, então B, não, mas a gente sempre tem os fatores de risco. Então, o que está associado ao desenvolvimento do prejuízo intelectual? Etiologias pré-natais incluem síndromes genéticas, por exemplo, variações na sequência ou variações no número de cópias envolvendo um ou mais genes ou problemas cromossômicos, erros inatos do metabolismo, malformações encefálicas, doença materna, inclusive doença placentária. Então veja que até aqui eu tenho muitos elementos relacionados à gestação, à formação do feto, algum problema que ocorra ali com o feto, com a gestação. Influências ambientais, o uso de álcool pela mãe durante a gestação, outras drogas, toxinas e teratógenos. Então a gente sabe que tem algumas medicações, alguns elementos que são proibidos para gestantes, então talvez o uso de alguma delas durante a gestação. Causas perinatais, ou seja, a gestação foi tranquila, não se detectou nenhum problema e no parto, eventos no trabalho de parto e no nascimento, que levam à encefalopatia neonatal. Então, a falta de oxigênio durante o parto, um trabalho de parto muito longo com sofrimento fetal, que demora a tirar o bebê. Eu acho que tem aqui ainda o peso ao nascer. Abaixo de 2,5 kg foi um fator preditivo importante para a deficiência intelectual. Ali está o RM ainda de retardo mental, mas é a deficiência intelectual, que a fonte está um pouco antiga, né? Ainda se usava o termo retardo mental. E aí, por isso que o pré-natal é fundamental. Vejam os países que têm melhor qualidade de vida, que estão à frente em termos de desenvolvimento, enfim, são aqueles que privilegiam gestação, parto, pós-parto, né? Esse acompanhamento, sempre se fala, prevenção é o melhor negócio, e Então, eu costumo brincar que se a gente pudesse colocar as gestantes numa bolha, né? Eu sei que não é possível, mas diminuir o nível de estresse dessas gestantes, cuidar muito de como vai acontecer o parto, tentar segurar ao máximo essa gestação para evitar um parto prematuro, que a gente chama de pré-termo, né? Então, o parto a termo, ele inicia a partir de 37 semanas. Antes disso, seria chamado pré-termo, ou seja, que o bebê não está totalmente pronto. De 37 semanas adiante, o bebê ele vai ganhar peso, mas digamos que o pulmão tá tudo formadinho, ele tá pronto para sair do forninho. O ideal é esperar a natureza fazer o trabalho dela, que a mulher entre em trabalho de parto, que esse parto ocorra da forma o mais natural possível. Alguns casos, o parto natural não é indicado ou não é possível, e aí sim recorrer à cesárea.
Às vezes pode acontecer de um bebê nascer um pouquinho antes, porque se marca uma cesárea e se faz um cálculo ali gestacional que não corresponde, né? Mas enfim, um bebê pré-termo, muito pré-termo, sei lá, 24, 26, 28 semanas, muito pré-termo, de muito baixo peso, ele teria mais risco de desenvolver a deficiência intelectual. Aline, eu tenho um filho que foi pré-termo. Significa que ele vai ter deficiência intelectual? Não. Significa que a gente vai calculando a idade corrigida desse bebê. Então, se ele nasceu com 4 semanas a menos, né? Então, a gente vai corrigindo essa contagem dos meses aí e precisa estimular, precisa acompanhar para que ele recupere esse prejuízo da formação em termos de tempo de útero, digamos assim. Mas sendo um fator de risco, a gente tem que estar alerta. O nível educacional inferior da mãe, então o nível educacional da mãe é fator de proteção, e eu sempre digo isso, né? Por exemplo, o meu filho vai num pediatra, que é uma consulta mais rápida do que SUS, né? Enquanto você tá lá falando com ele já vai tirando a roupa, já vai medindo e nananã, e ele não faz aquele acompanhamento da curva de crescimento. Bom, até aqui tem atendido, né? Mas a questão qualquer alteração em termos de linguagem, né? Eu sou uma psicóloga que trabalha com orientação a pais e desenvolvimento infantil. Então, eu tenho clareza dos marcos do desenvolvimento, mais ou menos com que idade senta, mais ou menos com que idade começa a balbuciar, a falar, contato visual, socialização, controle de esfíncter, controle motor, com que idade que anda, enfim, né? Então, conhecendo os marcos do desenvolvimento, a gente consegue perceber se há um atraso ou não, mesmo que eu tenha apenas um filho, porque muitas vezes a mulher ela acaba aprendendo porque teve um, talvez o segundo venha com atraso, mas nessa fase o outro já fazia, ou conviveu com muitas crianças, então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, o nível de escolaridade da mãe é um fator de proteção, ou pode ser também um fator de risco, até para se buscar ajuda num período precoce. A idade maior da mãe, e isso a gente tem visto cada vez mais, né? Infelizmente, as mulheres elas já nascem com todos os óvulos e eles vão envelhecendo junto com a gente. Cada vez mais se tem acesso a mulheres que têm congelado os óvulos, mulheres de 30 e poucos anos, querem esticar um pouquinho mais a gestação, querem se estabelecer profissionalmente, e é interessante porque tem um movimento, e eu nem sei se isso já mudou ou não, que faz tempo que eu não atualizo o meu Lattes, que tem um movimento de incluir no currículo Lattes as gestações, porque é natural que quando a mulher engravida e tem o filho, que ela tenha um apagão em termos de produtividade científica. Óbvio, quem tem filho sabe a serviceira, a trabalheira que é ter um recém-nascido em casa. Se vem prematuramente ou se tem algum tipo de complicação, ainda mais, né? Então, se você vai para uma banca, se você vai para um concurso, e aí você se ferra, porque, bom, você teve um apagão ali por 1 ano, 2 anos, e aí você vai concorrer com um homem. Ah, Aline, mas homem também, se teve filho, mas é diferente. Quem vai parir é a mulher, quem vai se recuperar é a mulher, quem vai amamentar muitas vezes é a mulher. Então, eu sou super a favor, porque não é fácil, né, ser mulher na nossa sociedade, ter filho, ter algum tipo de dificuldade ali e continuar no mesmo ritmo de antes, mas abre parênteses, né, fecha parênteses, quer dizer. Então, quanto maior a idade da mãe, mais isso esteve relacionado.
não significa que, se eu vou ser mãe aos 40 e poucos anos, o meu filho vai ter algum tipo de problema? Não, mas aumenta as chances de síndrome de Down, por exemplo, de quadros de autismo, algum tipo de malformação fetal, enfim. Múltiplos nascimentos. Quanto menor o recém-nascido, maior a probabilidade futura da deficiência intelectual ou outras deficiências, como paralisia cerebral, epilepsia, transtornos de comportamento e déficits cognitivos sutis. De novo, vamos investir no pré-natal, vamos investir na gestante, vamos investir no pós-parto, na avaliação e acompanhamento deste bebê nos primeiros anos de vida. Eu lembro de uma campanha que se falava os primeiros 2.000 dias ou 1.000 dias, agora eu não me lembro, que envolvia os cuidados com a gestação, com o pós-parto, com a primeira infância de uma maneira geral, pensando numa prevenção. Causas pós-natais que relacionam-se à deficiência intelectual incluem lesão isquêmica hipóxica, falta de oxigênio, lesão cerebral traumática, então alguma queda, até mesmo uso de fórceps no parto, infecções, doenças desmielinizantes, doenças convulsivas, espasmos infantis. Tem que ficar muito atento também à questão da epilepsia, convulsão, privação social grave e crônica. Então, lembra que a influência ambiental também é importante para a inteligência. Síndromes metabólicas tóxicas e intoxicações, por exemplo, chumbo, mercúrio.